momento da palavra de Deus, queridos? Quem está preparado para receber a palavra de Deus aqui nessa noite? Amém. Não se preocupe com a chuva lá fora, não, viu? Apesar de dar uns barulhos estranhos, mas concentre naquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, querido, no livro de Provérbios, capítulo de número 4 e verso de número 23. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, Provérbios 4, 23. Vai aparecer uma imagem aqui para vocês, querido, com o verso. Tem uma imagem aí, Caleb? Já já ela aparece ali. Isso. Provérbios 4, 23, queridos, diz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Amém? Feche os teus olhos por um instante, querido. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer nesse momento pela tua palavra, Senhor. Oramos, Pai, por essa chuva, Senhor, que parece, Senhor, ser uma chuva de pedra, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos repreender, Senhor, todo mal, Senhor. Pai, se essa chuva possa cessar, Pai, essas pedras, Senhor, meu Deus, possam cessar em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós oramos, Pai, para que não somente os nossos carros aqui, Senhor, mas que as nossas casas, Pai, a casa de cada família, Senhor, que está aqui, possa ser guardada pelo Senhor, Pai. Que cada carro, Senhor, meu Deus, que estacionado sobre essa rua, Senhor, não venha sofrer dano algum, Senhor. Pai, que essa chuva possa cessar agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. E que a paz do Senhor, Pai, que excede todo o entendimento, Senhor, possa inundar, Pai, cada coração que está aqui, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Guarda as nossas casas. Guarda as nossas famílias, Senhor. Guarda os nossos carros. Guarda a vida, Senhor, de cada familiar nosso, Senhor. Que nenhum mal, Senhor, sobrevenha sobre a vida de nenhum deles. E que em nome do Senhor Jesus, nós possamos receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, através da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Descansa teu coração. Amém? Recebe a palavra de Deus aí. A palavra de Deus, querido, no livro de Provérbios, capítulo de número 4, traz algo muito precioso para nós. Algo que é fundamental, algo que é essencial, queridos, para a nossa vida. Salomão aqui está dizendo, entre todas as coisas, querido, que nós devemos guardar, nós precisamos guardar principalmente o nosso coração. Salomão diz que é do nosso coração, querido, que procedem as fontes de vida. Salomão está dizendo aqui nessa versão que é do nosso coração que dirige o rumo das nossas vidas. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo de total exposição, através das redes sociais, através da internet, através de sistemas hoje de monitoramentos, que uma tecnologia altíssima. Nós vivemos num mundo hoje muito mais expostos do que há 10, 15, 20 anos atrás, não é verdade? Existe sim, queridos, a parte boa. Hoje a internet alcança pessoas lá do outro lado do mundo. Existem amigos meus que eles vêm, nós postamos as nossas mensagens todas as terças-feiras, às 9 da manhã. As nossas mensagens que é pregado aqui nos domingos, elas vão para o YouTube. E alguns meses atrás, um amigo meu que está jogando futebol lá na República Tcheca, ele me mandou uma mensagem via Instagram. Fabinho, assisti a sua mensagem, cara. Nossa, Deus falou muito comigo, obrigado e tal. Esse rapaz, ele está já há mais de 10 anos jogando lá na República Tcheca, querido. Lá, não sei quantos mil quilômetros daqui. Essa é a parte boa da internet. E tem as outras partes que não são tão boas. A questão é, nós estamos muito expostos hoje. E
E com toda essa exposição, querido, muitas vezes nós não guardamos o nosso coração como nós deveríamos guardar. Se nós olharmos do ponto de vista da palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele falou muito sobre o coração. O Senhor Jesus falou sobre nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Se você olhar pelo menos no livro de Provérbios aqui, querido, eu listei pelo menos 10 versículos de todo o livro de Provérbios que fala só sobre isso. Só sobre guardar o coração. O livro de Provérbios, querido, ele foi escrito por Salomão. Salomão foi o filho de Davi. Salomão, querido, um dia Deus olhou para Salomão e disse: pede-me o que você quiser. Você já imaginou isso, querido? Deus olhar para um homem e falar: pede o que você quiser. Salomão, querido, podia pedir qualquer coisa para Deus. E ele pediu duas coisas muito importantes. Ele não pediu riqueza, ele não pediu bens materiais, ele não pediu a morte dos seus inimigos, como era de costume dos reis, dos imperadores daquela época. Salomão pediu sabedoria para governar. E Deus deu para ele sabedoria, querido? Sim. Só que Deus deu muito mais do que sabedoria para Salomão. Deus deu sabedoria, Deus deu riquezas, Deus deu bens, Deus deu fama, ele se tornou alguém conhecido. Esse homem, querido, ele escreve esse livro, e esse livro fala justamente sobre isso, sobre sabedoria. E o que é sabedoria, pastor? Sabedoria, queridos, é quando nós abrimos o nosso coração para receber uma sabedoria de Deus. Porque quando nós lemos livros, quando nós estudamos, nós adquirimos conhecimento. Quando nós estudamos, quando você estuda isso, conhecimento é fantástico. Ao longo dos anos, algumas pessoas dizem que nós vamos nos tornando mais sábios em alguns aspectos. Isso é verdade. Mas a verdadeira sabedoria, querido, ela vem do alto. É quando nós abrimos o nosso coração para receber toda a sabedoria de Deus. Toda a sabedoria que Ele preparou e que Ele já depositou em nós através da vida do Senhor Jesus. Amém? E é sobre isso, querido, que Salomão estava falando. Sobre tudo que você precisa guardar, querido. Algumas versões diz sobre todas as coisas. Outras versões diz guarde com diligência o seu coração. O livro de Provérbios também, queridos, é um livro de inteligência emocional. E o quanto nós temos ouvido falar sobre inteligência emocional nos últimos anos. Inteligência emocional dentro das empresas, gerentes, CEOs de empresa contratam pessoas e um dos requisitos, queridos, principais para se contratar alguém para um cargo de confiança é como anda a inteligência emocional daquela pessoa. Ou mais, como anda a saúde emocional daquela pessoa. Queridos, a questão das emoções, muitas vezes nós achamos que algumas emoções elas são ruins, mas nem todas as emoções são ruins. Algumas pessoas acham que não sentir nenhuma emoção é bom, mas não é bom. É ruim. A grande questão é como o que nós temos feito com as emoções que nós temos sentido. Ter inteligência emocional, querido, não é não ter emoção, ou não é só viver baseado nas emoções. Ter inteligência emocional é saber lidar com as emoções do nosso dia a dia. É saber lidar, querido, com as derrotas, com as dificuldades, com o fracasso, com o erro, mas é saber lidar também com as vitórias, com as conquistas. Pasmem, queridos, existe muita gente hoje que não sabe lidar com as derrotas, com as dificuldades da vida. E em contrapartida, existem muitas pessoas que até conseguem administrar as emoções negativas dentro do seu coração, mas entra numa euforia exacerbada, exagerada, quando as coisas estão tudo bem, quando existe uma conquista, quando existe uma vitória na sua vida.
Nenhum extremo, querido, é bom. E o livro de Provérbios, querido, ele vai nos trazer justamente isso. Como nós lidarmos com as nossas emoções. E como nós guardarmos o nosso coração. Porque é do nosso coração, querido, que dirige todas as coisas da nossa vida. Assim, queridos, como o nosso coração, agora humano, ele não fica em qualquer lugar. Ele não foi colocado por Deus em qualquer lugar. O nosso coração, querido, ele foi muito bem guardado. O nosso coração, ele foi muito bem protegido, querido, no nosso corpo físico, sim ou não? Ele está guardado, querido. Na frente dele existe uma caixa torácica muito bem forte, preparada com ossos, com músculos. O nosso coração, querido, ele está muito bem guardado. E por que, pastor, que o nosso coração não está em qualquer outro lugar? Porque Deus sabia, querido, que o nosso coração é algo importante para o nosso corpo físico. E não somente o nosso coração, querido, como órgão. O nosso coração. Eu quero falar hoje sobre alma. Salomão, querido, diferente do apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, como estava falando sobre coração, apóstolo Paulo falava de um coração voltado para o Espírito, de alguém que nasceu de novo, de alguém que foi transformado por Jesus. Aqui Salomão ele está trazendo um entendimento do coração voltado para a alma. E nós sabemos o que é a alma? É mente, vontade e emoções. E é sobre esses três aspectos que eu quero conversar com vocês essa noite. Sobre mente, sobre vontade e sobre emoções. Existe um lugar seguro, querido, para nós guardarmos, assim como o nosso coração físico está guardado. Existe um lugar seguro para nós guardarmos a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. Assim como o nosso coração está guardado numa caixa, querido, muito bem cuidado, muito bem guardado e preparado, nós precisamos guardar a nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades. E só existe um lugar mais seguro do mundo para nós guardarmos o nosso coração. E esse lugar não é um lugar, é uma pessoa. E se chama Jesus Cristo. Amém? Amém? Quando nós guardamos, querido, o nosso coração nele, nós vivemos uma vida, desfrutamos de uma vida muito melhor aqui nessa terra. Primeiro aspecto que eu quero falar com você, querido. Pastor, como que eu faço isso na prática? Primeiro aspecto que eu quero falar com você. Cuide da sua mente. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala para ela. Cuide da sua mente. Existe uma pergunta dos céus para nós, querido, nessa noite. Como que nós temos cuidado da nossa mente? Olha o que a carta de Paulo, querido, aos Colossenses aqui, ela diz para nós, Colossenses capítulo 3, verso número 1. Como você tem cuidado, querido, da sua mente? Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós alimentamos na nossa mente, dirige as nossas ações. Tudo passa pela nossa mente, querido. As maiores invenções, mais inteligentes de toda a humanidade, passou por uma mente de alguém que criou, de alguém que teve uma revelação de Deus, uma revelação criativa de Deus para criar algo. Agora, as coisas mais terríveis que o ser humano já fez em toda a humanidade, ela também passou por uma mente. Por isso, querido, que nós precisamos cuidar da nossa mente. Olha o que Colossenses capítulo 3, verso 1 diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo Jesus, com Cristo em Deus.
Querido, as palavras de Paulo é muito simples. Ele está dizendo para a igreja lá de Colosso, está dizendo para nós hoje, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, pensem nas coisas lá do alto. Sabe qual é o grande problema hoje, querido? É que nós enchemos a nossa mente de porcaria. Nós enchemos a nossa mente de coisas que não acrescentam nada na nossa vida. Nós enchemos a nossa mente, querido, de coisas negativas. Tem muita gente, querido, eu não sei se você é assim, mas se você é, você tem a oportunidade de se arrepender nessa noite. Tem gente que gosta de ficar vendo de notícias de acidente. Mas, querido, tem tanta coisa boa para a gente ver. Pastor, mas você não vê isso, não? Queridos, eu, falar a verdade para você, eu evito de ver. Eu olho lá, acidente, eu não abro para ver. Tem gente que gosta de ficar compartilhando fotos, querido, de acidente. Tem gente que gosta de ficar vendo tragédia, querido, sangue. Misericórdia, meu irmão. Se você só se alimentar disso, qual que vai ser o seu pensamento? O que vai dirigir, querido, a nossa vida é aquilo que nós alimentamos dentro da nossa mente. O apóstolo Paulo está dizendo para nós uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Cadê as mulheres que fizeram um encontro nesse final de semana? Amém, mulheres. Vocês tiveram 3 dias ali maravilhosos na presença de Deus. Deixa eu dar um conselho para vocês de pastor. Alimentem a mente de vocês com coisas boas. Alimente as mentes de vocês com a palavra de Deus. Lembra que eu falei no começo lá, querido, sobre a internet? Hoje, existem muitas coisas ruins, sim, mas existem muitas coisas boas. Você pode parar, ao invés de ficar só vendo os reels, as coisas aleatórias, igual a meninada diz, comece a assistir coisas que vão edificar a sua fé. Comecem a assistir pessoas que vão edificar a sua fé. Hoje nós temos a Bíblia, querido, em papel. Hoje nós temos a Bíblia em aplicativos, no celular. Hoje nós temos a Bíblia falada. Hoje nós temos livros, bons livros de autores cristãos. Hoje nós temos audiobooks que você pode conectar no celular e ouvir um livro, e ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos aplicativos de devocionais, que todos os dias você pode clicar lá, ou ler uma palavra de Deus. Todo dia você pode clicar lá, ouvir uma palavra de Deus. E mais, ouvir uma explicação daquela palavra. Hoje nós temos muitas ferramentas, queridos. Não perca o seu tempo, querido. Não perca mais o seu tempo só olhando essas coisas que são passageiras. Alimente, querida, a sua mente com coisas que vão edificar as nossas vidas. Posso ouvir um amém? O Senhor Jesus falou, querido, sobre esse contexto no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, verso número 34. O contexto dessa passagem do Senhor Jesus, o Senhor Jesus estava numa certa localidade, estava curando pessoas, estava libertando pessoas. E os religiosos daquela época olhavam para ele e diziam: você expulsa demônios pelo poder de Beelzebu. E aí Jesus ele traz uma exortação para esses homens. Olha o que em Mateus 12, verso de número 34 diz: raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e o que é correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Quantas vezes nós já ouvimos, já citamos esse versículo? A boca fala do que o coração está cheio. Não tem jeito, querido. Ou através das nossas ações, nós vamos comunicar aquilo que está dentro do nosso coração. Ou através das nossas reações, nós vamos comunicar aquilo que está dentro do nosso coração. E pasme, muito mais nas nossas reações do que nas nossas ações. Não sei você, mas você já se assustou com algo que você disse para alguém no momento de
de tensão ali. Você fala, depois para pensar, meu Deus, como eu pude falar isso? Nós vamos falar, querido, daquilo que está cheio do nosso coração. Ou mais, se o nosso coração estiver cheio da palavra, estiver cheio das coisas boas, muitas vezes nós não vamos nem falar. É fácil, pastor? Não, querido, não é fácil. Mas o Senhor Jesus está nos ensinando algo aqui nessa noite. Guardar o nosso coração, proteger o nosso coração, também é muitas vezes fechar a nossa boca. Cuidar daquilo que nós falamos. Quantos casais, querido, que nós conhecemos, e às vezes numa briga de casal, as coisas ali tomam um rumo, e um fala para o outro, às vezes coisas que depois de 15, 20 anos, querido, aqueles casais têm certa dificuldade, e nós aconselhamos casais, não, mas porque você falou isso há 15 anos atrás? Naquele dia, no meu aniversário, você falou isso para mim. As palavras, elas não voltam mais, querido. As palavras, depois que saem da nossa boca, elas não voltam mais. Alimente a sua mente, querido, com coisas boas. A partir do momento, querido, que você pensa errado, você manifesta errado. A nossa mente é um campo de batalha. Tem livros, bons livros sobre isso. Tem um livro bem famoso aí, para quem já está há mais tempo na igreja, se eu não me engano, da Joyce Meyer, que diz Batalha na Mente, né? Isso. Como é que é, Tata? Campo de batalha na mente. E é pura verdade, querido. Aqui, ó, nós vencemos as batalhas. E aqui na nossa mente, nós perdemos as batalhas no nosso dia a dia. Pastor, mas a palavra diz que nós já somos mais do que vencedores, e nós somos. Amém? Mas existem muitas batalhas que muitas vezes nós perdemos, mesmo já sendo mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós temos colocado coisas que não edificam na nossa mente. E muitas vezes, queridos, a nossa mente é algo extraordinário, mas a nossa mente é algo extremamente desafiador e perigoso. Quem nunca estava num momento, às vezes até dentro da igreja, ou às vezes passando um dia tão bom, e de repente vem algo terrível na sua mente? Quem já passou por isso? Todos nós. Tem hora que vem alguma coisa na minha mente que eu falo, misericórdia, Senhor, de onde que veio isso? E vem, queridos. Não tem jeito. Só que nós temos uma decisão em fração de segundos. Ou nós rejeitamos e repreendemos aquilo, ou nós alimentamos aquilo. E muitas vezes começamos a criar histórias, e muitas vezes começamos a criar novelas dentro da nossa mente. Precisamos guardar, querido, primeiramente a nossa mente. Aquilo que nós pensamos, nós reproduzimos. Olha o que Paulo, querido, nos ensina como fazer isso. Como que eu faço isso, pastor? Nós precisamos de uma renovação de mente, querido, todos os dias. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12 e verso de número 1 e 2, Paulo fala sobre isso. Romanos 12:1 diz assim: portanto, meus irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Verso número 2: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Essa versão diz, querido, de uma mudança no nosso modo de pensar. Pastor, mas isso já não aconteceu na minha vida como quando eu aceitei Jesus? Sim. Isso já não aconteceu, pastor, quando eu fui batizado pelo Senhor, quando eu desci as águas e quando eu renasci? Sim.
Pastor, mas isso já não aconteceu quando eu fiz um encontro com Deus, que foram 3 dias intensos e maravilhosos? Sim. Mas se amanhã, querido, você não sentar, não pegar sua Bíblia, não ler, não meditar, não ter o seu tempo com Deus, se na terça também não, se na quarta também não, se na quinta também não. É uma renovação diária, queridos. Amém? Mulheres que fizeram um encontro. O encontro é tremendo ou não é? Amém. Chega amanhã em sua casa, vai chegar hoje. Aproveite seu marido, sua família. Amanhã pega a palavra de Deus, vai para o teu quarto. Leia a palavra, ore ao Senhor. Tenha o seu tempo com o Senhor. Todos os dias, querido. Todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor, da presença dEle, da palavra dEle, Ele está renovando a nossa mente. Ele está renovando o nosso modo de pensar. Amém? Quem está entendendo algo de Deus aqui, queridos, nessa noite? Glória a Deus. Quem está entendendo algo de Deus aqui nessa noite? Como que eu faço isso, pastor? Através de uma vida devocional, oração e palavras, todos os dias. Provérbios 27, 19, querido. Olha o que a palavra de Deus aqui diz em Provérbios 19 sobre o nosso coração. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Algumas versões dizem assim, como a água reflete o seu rosto, assim o coração reflete a sua vida. O nosso coração, querido, vai refletir quem nós somos. Se nós somos pessoas agradáveis de se conviver, de se compartilhar da vida, o nosso coração vai dizer isso. As nossas atitudes vai dizer isso. A maneira com que nós tratamos as outras pessoas vai dizer isso. Agora, quando nós não cuidamos e nós não guardamos do nosso coração, querido, nós nos tornamos pessoas amargas. Todos nós, querido, sem exceção nenhuma. Eu sei quando eu fico muito chato, o que eu tenho que fazer? Uma delas é ir para o meu quarto, querido, orar, falar com o Senhor, acalmar o meu coração. Não existe super-herói, não, querido. Não existe Mulher Maravilha do mundo real, não. Principalmente no mundo cristão. Todos nós precisamos de uma renovação de mente diária. Todos nós, queridos, passamos muitas vezes pelas mesmas dificuldades que uns com os outros. A questão é, como que nós temos guardado o nosso coração e principalmente a nossa mente? Segundo aspecto, querido, que eu quero compartilhar com vocês. Cuide das suas emoções. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela, cuide das suas emoções. Toda emoção é um convite à oração. Todas as emoções que nós sentimos, sejam elas ruins ou sejam elas boas, toda emoção é um convite para oração. Eu ia falar o contrário aqui. Toda emoção, querido, é um convite de Deus para nós nos achegarmos perto dele. Pastor, até as coisas mais difíceis e mais terríveis da nossa vida. Sim, queridos. Muitas vezes nós precisamos chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu estou com raiva daquela pessoa. E ser sincero, querido, diante do Senhor. Senhor, eu quero... Não pode falar as coisas, querido. Mas fala para Deus pode. Senhor, eu estou com vontade de sumir. Não pode sumir. E Deus vai acalmando, querido, o nosso coração. Fala para Deus, querido, toda a emoção é um convite que nós temos para se achegar diante do Senhor. O grande problema é quando nós guardamos, querido, essas emoções. E nós vamos guardando, e nós vamos guardando, e nós não vamos compartilhando as nossas emoções. E aí chega uma hora que acontece? Explode. Nós oramos e como pode a pessoa falar isso? Como pode a pessoa fazer isso? Ou às vezes até com nós mesmos. Como que eu pude fazer isso? As emoções guardadas, emoções que não foram compartilhadas, emoções que não foram
faladas para Deus. Guardar o coração fala muito disso, não somente de uma mudança de mente, de uma renovação de mente, mas fala de guardar as nossas emoções, ou de colocar as nossas emoções nas mãos corretas. Quem é casado aqui? Glória a Deus, um bom número de gente casada aqui. Quem não é casado ainda, ou vai casar, ou já casou, mas já passou por essa experiência. Queridos, os nossos cônjuges precisam ser essa pessoa onde nós vamos trocar as nossas emoções, onde nós vamos conversar sobre as nossas emoções. Ou talvez quem não é casado, quem é solteira, precisa ter uma pessoa para fazer isso. Pastor, eu não sou casado, ou eu sou viúva, ou sou viúva. Querido, procure alguém da sua confiança. Um amigo, uma amiga, um líder, um pastor, uma pastora, alguém que você possa compartilhar, querido, das suas emoções. Porque isso é muito, 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 muito importante para os nossos dias. O grande problema, querido, é que hoje, a todo momento, o inimigo tenta nos levar de volta ao nosso passado para nos acusar. A todo momento, querido, o inimigo tenta nos fazer lembrar de coisas lá do passado, de quem nós éramos. É assim ou não é? Sim, querido. A todo momento o inimigo tenta nos trazer uma lembrança daquilo que nós fazíamos antes de ter um encontro com Jesus. E sabe por que ele faz isso, querido? Porque ele sabe, se ele conseguir trazer essas imagens, se ele conseguir uma brecha para trazer essas lembranças, ou essas culpas, ou essas acusações, nós não vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para mim e para você. O nosso Deus é um Deus de coisas novas, amém? E tudo que Ele tem para nós, querido, é algo novo, é algo fresco, é algo maravilhoso. Sabe, deixa eu dizer algo para você nessa noite, querido. Deixa as coisas do passado lá no passado. Amém? Pastor, mas vocês não sabem quem eu era? E nem preciso saber, querido, se você não quiser me contar. Por quê? Porque já passou, querido. Já passou. Já foi. Ou nós tomamos uma atitude, querido, diante do Senhor, e olhamos para a nossa vida e dissemos para nós mesmos: eu não vou viver mais de coisas velhas. Se tem algo mal resolvido lá, querido, vai lá e resolve. Amém? Se tem alguém para você perdoar, volta lá e perdoa. Se tem alguém para você conversar, vai lá e conversa. Não deixa essas coisas pendentes, não. Mas deixa o seu passado, querido, lá no passado. Amém? Essa é só uma dica, querido, para você guardar as suas emoções. Existem muitas pessoas hoje, querido, presas em traumas do passado. Estão com seus corações adoecidos por causa da falta de perdão, raiz de amargura, ressentimentos. Homens e mulheres que estão adoecendo emocionalmente e fisicamente. E isso não é mais só questão de homens e de mulheres. Hoje nós vemos jovens e adolescentes da mesma forma. Doentes emocionalmente. Sofrendo, querido, com todo tipo de doença emocional. Pastor, você está dizendo que eu não preciso pedir ajuda? Não, nada disso. Nós temos hoje profissionais para isso, querido, que vai te ajudar. Nós temos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas que vai te ajudar, que são instrumentos de Deus. Mas principalmente, tem alguém que não só vai te ajudar, querido, como vai te curar, como vai te transformar, como vai te restaurar. Amém? Todos nós, querido, temos essa escolha. Ou nós vamos ficar remoendo nas coisas que já aconteceram, que já se passaram na nossa vida, ou nós vamos olhar para frente, seguir em frente e viver as coisas novas que o Senhor Jesus preparou para cada um de nós. Amém? Todos nós, queridos, sem exceção nenhuma. Você já ouviu falar, queridos, em câncer de coração? Quem já ouviu falar aqui? Pouco, mas existe. Né, Danilo? O pastor Danilo é da área da saúde. Existe. É raro, mas existe alguns casos.
E sabe por quê, querido? O coração, existe pouquíssimos casos de câncer no coração. Eu não sou médico, eu não trabalho na área da saúde, mas eu quero só exemplificar isso para você entenda um princípio de Deus aqui. O câncer do coração, ele acontece muitas vezes por causa das células cancerígenas que são transmitidas através do sangue. As células passam pelo coração através do sangue. Mas por que essas células cancerígenas, elas não permanecem ali? Porque da mesma forma que entra, o sangue bombeia, o coração bombeia o sangue, e essas células vão para embora, vão para outro lugar do corpo. Existem outros problemas de coração, e aí é uma outra questão. Mas existem pouquíssimos casos de câncer no coração, porque as células cancerígenas, elas não permanecem ali. Da mesma forma que entra, ela sai. Da mesma forma que entra, ela sai. Assim precisa ser o nosso coração, queridos. Entra uma emoção negativa, manda embora. Entra uma palavra negativa, manda embora. Coloca diante do Senhor. Não fica guardando não, querido. Sabe, muitas vezes nós guardamos o peso, querido, de coisas que aconteceram há 10, 15, 20, 30 anos atrás, meu irmão. Não guarda mais isso, querido. Lança, coloca nas mãos do Senhor. E isso que é guardar o coração, querido, é nós cuidarmos da nossa mente, é nós cuidarmos das nossas emoções. É compartilhar as nossas emoções. É compartilhar, dizer para a pessoa, hoje eu estou me sentindo assim, 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 assim. É dizer para o Senhor, Senhor, hoje eu estou me sentindo dessa forma. E Deus, querido, vai trazer cura para os nossos corações. Amém? Não deixe essas coisas contaminar o seu coração. Vai lá, querido, resolve. Se tem algum problema com outra pessoa, não fica falando para outra pessoa, vai lá e resolve. Se tem qualquer problema do seu passado, querido, traumas da infância, resolve, querido, diante do Senhor. Eu já contei meu testemunho aqui, querido, várias vezes para vocês. Eu tive uma infância difícil, querido. Eu fui adotado por uma outra família. No meu primeiro dia de vida, eu cresci com essa outra família. Eu perdi a minha mãe com 7 anos de idade. Uma das poucas lembranças que eu tenho da minha mãe é minha mãe pisando no meu pescoço na porta de casa. Depois minha mãe faleceu e no dia que ela faleceu eu estava em casa. Naquele momento eu e meu irmão corremos para a casa de cima, que era a casa da minha avó. Eu cheguei lá e minha mãe tinha falecido naquele momento. Meu pai foi trabalhar, querido, eu passei por muitos problemas na minha infância, de abuso, de muitas outras coisas. Só que chegou um dia na minha vida, queridos, que Deus falou comigo, ou eu ia viver o resto da minha vida remoendo isso, ou eu ia viver o resto da minha vida, querido, com essas pessoas, carregando essas pessoas que me magoaram, carregando essas pessoas que me abusaram, carregando toda essa culpa de não ser o filho, ou de não entender, porque essa mãe teve 8 filhos e o único filho que ela doou para essa outra família foi eu. Ou ia viver isso, ou ia tomar uma posição diante do Senhor. E dizer, Senhor, eu libero perdão. Eu perdoo, querido. Eu perdoo, Senhor, eu perdoo. Querida, minha vida começou a romper a partir do momento, querido, que eu comecei a perdoar essas pessoas. Eu comecei a liberar, querido. Eu tinha sérios problemas, querido, até a minha juventude. Eu tinha uma gagueira que eu não conseguia conversar. Eu não conseguia contar uma história para um amigo meu. Era algo espiritual, querido. Mas quando eu conheci Jesus, querido, Jesus foi cuidando, querido, de cada área do meu coração. Foi cuidando de cada área, querido, da minha vida. Hoje eu olho, querido, hoje eu vejo a minha mãe biológica e eu não tenho raiva dela. A pastora Tânia está aqui, os meus filhos estão aqui, eu sei quem é. O meu pai biológico eu ainda não conheço, mas eu vou conhecer. Eu não tenho raiva, querido, deles. Eu já liberei perdão, querido, para os meus irmãos, eu já liberei perdão para essas pessoas. Nós precisamos viver uma vida mais leve, queridos. Uma vida livre dessas coisas. Só que nós precisamos decidir isso diante do Senhor. Ou nós vamos morrer, queridos, carregando essas pessoas, carregando traumas, carregando dificuldades do nosso passado. Ou nós vamos ser libertos pelo Senhor. Amém?
Essa é uma noite, querido, que Deus está te dando a oportunidade de fazer isso. Pastor, você não conhece a minha vida, pastor, foi muito pior que isso. Mas eu sei de uma coisa, querido. Assim como Deus curou a minha vida, assim como Deus restaurou a minha história, a minha casa, a minha família, Ele pode fazer com você também. Ou Ele vai fazer com você também. Posso ouvir amém? Cuide das suas emoções, queridos. Provérbios, querido, capítulo de número 17, verso de número 22. O coração alegre, querido, é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Um coração alegre, querido, um coração feliz, ele é um bom remédio, mas o espírito abatido, ele consome as nossas forças. Ele consome as nossas forças. Você já caminhou, querido, do lado de alguém alegre, do lado de alguém feliz? Sim ou não? Você já caminhou com alguém do seu lado, alguém amargurado da vida? Não é gostoso. E mais, eu já estou caminhando para o final, querido. Quando o inimigo, querido, insistir em te mostrar o seu passado, é porque tem algo no seu futuro que ele não quer que você veja. Todas as vezes, querido, que o inimigo começar a lançar coisas do seu passado, é que existe algo no seu futuro que ele não quer que você veja. E muito mais, ele não quer que você experimente, ele não quer que você viva isso. Você tem a decisão, nós temos a decisão nas nossas mãos. Amém? Guarda, querido, guarda o teu coração. Provérbios 27, 19, queridos. Eu já li aqui, Provérbios 15, 13, perdão. O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Olha que o salmista aqui, o salmista Davi, querido, no Salmo de número 51 e verso de número 10, disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito forte. Algumas versões dizem assim: renova em mim, Senhor, um espírito reto ou um espírito estável. Você sabe quando que Davi disse isso, querido? Depois dele ter pecado. Depois dele ter caído em adultério com Betseba. Ele se arrepende, ele chega diante do Senhor e diz para o Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um coração estável. Provérbios 17, 22, querido. Um coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Sorria mais, querido. Viva uma vida mais leve. Pastor, eu tenho sorrido pouco nos últimos tempos. Sorria mais. Invista tempo, querido, em sorrir, em passar momentos alegres com a sua família. Isso faz bem para a nossa saúde emocional também. Amém? Eu termino, querido, essa mensagem aqui. Quero convidar os meninos do louvor aqui. Nós iniciamos esse tempo aqui falando sobre guardar o nosso coração. Você pode se colocar em pé? Glória a Deus. Pastor, como que eu faço isso, pastor, na prática? Existe uma forma, querido, que é infalível. Você quer conhecer, querido, essa forma infalível de como guardar o coração? Sim ou não? Amém. Eu sei que muita gente aqui já conhece. A melhor de todas elas, querido. Guardar nossa mente é algo importante. Cuidar das nossas emoções é algo muito importante. Mas principalmente, nós precisamos entregar, querido, o nosso coração nas mãos daquele que vai cuidar do nosso coração da melhor forma possível. Amém? Você pode fechar os teus olhos aí no seu lugar? Eu não sei, querido, qual é aquilo que você precisa entregar para o Senhor.